Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco mais uma vez. Hoje são 17 de junho de 2021. Hoje é quinta-feira e eu queria conversar com você hoje sobre duas palavras que uma fala o que nós sabemos e a outra palavra confirma o que nós sabemos. A palavra conhecer e reconhecer. Quando apenas conhecemos, é quando realmente a gente às vezes só ouvimos falar, ou talvez vemos alguém. Mas quando nós conhecemos verdadeiramente aquela pessoa, aí nós passamos a reconhecer quem ela é. E na Bíblia tem algumas pessoas que apenas conhecia ou ouvia falar de Jesus, apenas ouvia falar, conhecia assim de nome, mas quando essas pessoas tiveram o prazer, a alegria, por que não dizer o privilégio de conhecer verdadeiramente, aí elas passaram a reconhecer quem é realmente Jesus, quem é Deus na vida delas. A primeira pessoa que eu quero falar é sobre Jó. Jó era um homem que Deus conhecia profundamente, assim como Deus me conhece e conhece você do fundo do coração. Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe o coração de cada um, o desejo, os sentimentos, os pensamentos. Deus conhece tudo sobre nós. Nós não conhecemos verdadeiramente quais são os planos de Deus para as nossas vidas. Mas nós devemos reconhecer que Deus quer o melhor para as nossas vidas. Nós devemos reconhecer o amor, a paz, a graça, a força que Deus nos dá. Então, quando nós temos a certeza do poder, deste amor e dessa misericórdia de Deus por nós, aí nós podemos dizer, eu reconheço que eu não vivo sem Deus. Jó foi um homem que Deus permitiu ele passar por provações. Deus permitiu Jó passar por muitas provações, por sofrimentos, teve muitas percas, perdeu os bens, perdeu a saúde, perdeu os filhos. Deus permitiu, porque Deus conhece o coração de Jó. E a gente vai ver no livro de Jó, lá no capítulo 42, já lá no finalzinho, lá no versículo 2, aí Jó diz o seguinte: eu te conhecia por ouvir falar, mas hoje meus olhos te vê. Jó agora estava reconhecendo quem é esse Deus maravilhoso. E ele diz uma coisa com muita convicção. Ele diz, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Olha a convicção de Jó agora, quando ele passa a conhecer verdadeiramente Deus. Porque ele conhecia Deus por ouvir falar. Eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó passou a sentir a presença de Deus na vida dele. Ele diz, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Então a gente vai começar a entender o que é conhecer e o que é reconhecer. Conhecer de ouvir falar é fácil, né? Mas quando a gente realmente percebe, reconhece quem é Deus, a gente começa a ter agora uma nova visão. Foi isso que Jó passou a ter agora, uma nova visão. Eu só te conhecia por ouvir falar, agora meus olhos te veem. Nós conhecemos verdadeiramente Deus
Nós reconhecemos o amor que Deus tem por cada um de nós? Nós só podemos conhecer alguém ou reconhecer alguém quando nós temos intimidade com ela. A intimidade que eu digo é conhecer verdadeiramente o caráter, a personalidade da pessoa. Você conhece as pessoas com quem você convive verdadeiramente? Quando Jó passou a conhecer Deus, aí Deus agora dá a Jó tudo de volta que ele tinha perdido e dá tudo em dobro. Olha o que é que Deus agora faz com Jó. Quando realmente Jó reconhece, né, quem é Deus. Outra pessoa que muda a sua vida completamente quando ele passa a reconhecer quem é Jesus é Paulo. Paulo conhecia a história de Jesus. Paulo conhecia os cristãos que seguiam Jesus Cristo. Paulo perseguia. Ele conhecia as pessoas que seguiam Jesus. Ele perseguia. E quando ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, que ele cai do cavalo, eu digo assim, quando a pessoa cai a ficha, aí diz, agora eu conheço você. E Paulo pergunta, quem és tu? Aí Jesus diz, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E a partir deste momento, Paulo reconhece que Jesus Cristo, ele é o Salvador da humanidade. E Paulo agora passa a viver para Jesus Cristo, com Jesus Cristo. Paulo agora reconhece quem é Jesus Cristo. Quando nós passamos a conhecer verdadeiramente, aí nossos olhos se abrem para ver quem realmente é aquela pessoa que a gente não conhecia verdadeiramente. Outra pessoa que conheceu realmente Jesus foi Zaqueu. Zaqueu disse que era um homem de baixa estatura e ele ouvia falar de Jesus. Outro dia Jesus ia passando ali e, por Zaqueu ser baixinho, subiu numa árvore para ver Jesus. Zaqueu queria apenas ver Jesus. Só ver. Zaqueu queria ver, porque ele ouvia falar quem era Jesus. Mas Zaqueu só passou a reconhecer quem é Jesus quando Jesus entrou na casa dele. E quando Jesus vê Zaqueu lá em cima da árvore, diz, Zaqueu, desça desta árvore, que me convém hoje entrar na sua casa. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, aí Zaqueu reconhece quem é Jesus Cristo. Zaqueu diz, a partir de agora, eu vou vender tudo que eu tenho, vou dar metade aos pobres e a outra metade eu vou devolver a quem eu roubei. Vou devolver 4 vezes mais a quem eu defraudei. Porque agora Zaqueu conhece Jesus Cristo. Quando nós conhecemos verdadeiramente quem é aquela pessoa que a gente só ouvia falar, que a gente via. Aí quando a gente vê realmente o caráter, a personalidade, quando essas pessoas conhecem realmente quem é Deus, quem é Jesus, a vida dela transforma, ela abre os olhos. Jó passou a conhecer Deus, Paulo passou a conhecer Jesus, Zaqueu passou a reconhecer quem é Jesus. Então nós precisamos não só conhecer a palavra de Deus, mas viver a palavra de Deus para reconhecer que Jesus Cristo é o dono da nossa vida. Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Você reconhece que precisa de Jesus, que depende de Jesus? Quando você reconhecer que Jesus Cristo é o dono da sua vida, assim como Ele é o dono da minha vida, aí sim, nós passamos a ter uma nova visão. Precisamos conhecer melhor, para poder dizer assim, agora eu conheço verdadeiramente. Precisamos conhecer verdadeiramente. E as pessoas que estão ao nosso redor, nós conhecemos verdadeiramente? A Bíblia também diz lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não basta a gente apenas conhecer este versículo e esta verdade. Nós precisamos reconhecer que Jesus Cristo ele é o caminho. Ele não é um dos caminhos. Jesus Cristo é a verdade.
Jesus Cristo é a vida. Que nós possamos conhecer, reconhecer e aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador, aquele que tem o controle de tudo e de todos. Precisamos conhecer melhor e reconhecer que Jesus Cristo, Ele é o dono da nossa vida. Se você sentiu o desejo de receber Jesus como seu Salvador, você que ainda não conhece verdadeiramente, se você reconhece que precisa dele, aceite Jesus como seu Salvador, reconheça que Ele morreu por mim e por você lá na cruz para pagar os nossos pecados. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, amém. Que Deus te abençoe e que, se Deus quiser, amanhã estaremos aqui mais uma vez trazendo uma palavra para edificar as nossas vidas e para nos abençoar. Que você possa compartilhar essa mensagem com pessoas que apenas conhecem Jesus, mas que as pessoas precisam reconhecer que Jesus Cristo nos ama verdadeiramente. Até amanhã, se Deus quiser.